deixar gravado, lembrando que eu vou deixar gravado para a gente divulgar no YouTube. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer a Ana Cristina Salerno, a Josileide Bezerra. Esse é um projeto da Azevedo Auditoria. A gente está comemorando 30 anos, né? Desse ano, desde 1993. A gente tem muitas instituições, nós estamos aí em 13, se eu não me engano, né, Jacques? O Jacques está aí para confirmar, 13 unidades da federação. A gente está espalhado pelo Brasil inteiro, com muitas instituições, com trabalho de auditoria e vários outros trabalhos. Eu vou deixar o site para vocês. E hoje, né, o webinar, a gente, acho que, se eu não me engano, esse é o 10º webinar que a gente está apresentando, sempre trazendo um conteúdo, e o tema de hoje, comunicação não violenta, né? Promoção de saúde mental no âmbito hospitalar. A Josileide Bezerra, que já esteve com a gente, enfermeira palestrante, autora de livros, né, de saúde mental e ciências da saúde, e também a Ana Salerno, que ela é gestora de serviços de saúde e coordenadora de cursos de pós-graduação no HCOR. Eu só vou fazer esse breve introdução, já agradecer por ter aceito esse convite. As duas, hoje é dose dupla, isso é muito, muito bacana. E eu vou deixar que vocês se apresentem. Eu acho que é melhor vocês se apresentarem, porque eu sei que tem muito, o currículo é extenso aqui. Eu só dei uma breve palavra. Boa noite, Josi. Se você quiser começar, Josi, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, primeiramente, né, Azevedo, em nome do Luiz, né, por ter nos convidado para trazer essa proposta de falar sobre comunicação não violenta. E eu quero hoje já, como eu já me apresentei na casa, né, sou enfermeira, técnica, auxiliar de enfermagem, também sou escritora de livros de saúde mental, né, e também de ciência da saúde, né? Já participei aqui em um webinar lá em junho falando sobre assédio moral, foi muito bacana, né? Teve assim uma participação muito relevante, foi muito bom. E volto hoje trazendo uma convidada super especial que aceitou esse convite de bate-pronto, né? Que é a minha amiga, a Ana Cristina Salerno. Vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem também um pouco sobre a Ana. E desde já agradeço a participação de todos que estão entrando, que vão participar e vocês que vão assistir após essa aula que a gente vai ter hoje. Muito obrigada. Obrigada, Josi. Também gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz com a proposta, né? Aceitei de imediato, porque realmente acredito que é um tema extremamente importante e que a gente precisa aí divulgar para poder ter mais oportunidade na fala, né? Sou Ana Cristina Salerno, sou enfermeira de formação, fiz a graduação na área de recursos humanos também, né? E atualmente eu trabalho com gestão de pessoas, trabalho na área assistencial voltada para a área de gestão de pessoas também, tá? Então nós vamos começar aqui, deixa eu ver se eu consigo descer, não estou conseguindo passar, deixa eu ver. Acho que eu minimizei demais. Você consegue passar, Lucas? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu acho que eu não consigo controlar, mas É? eu posso, se você Deixa não eu ver tiver, se vê se você consegue, se você consegue. talvez eu não. Deixa eu ver se está indo. Não está indo no meu. Deixa eu ver aqui, espera aí. A gente mexe e depois não consegue voltar, né? Deixa eu ver se vai. Agora foi. Isso, agora foi. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu lembro a primeira vez, eu até falei para a José, ela achou engraçado. Mas a primeira vez que eu ouvi falar em comunicação não violenta, eu achei uma fala bem descolada da pessoa, né? Eu falei, nossa, que bacana, né? Falar sobre comunicação não violenta, uma fala descolada aí que você usa para poder dar uma aula, para poder falar de pessoas. E aí passou. Depois desse tempo, eu fui em alguns cursos, e aí tinha um curso, e o tema do curso era o CNV. Eu falei, nossa, mas o que é CNV? E aí, então, não era só uma fala tão descolada, né? Eu fui aprendendo que o CNV era comunicação não violenta, algo estudado por vários psicólogos, algo estudado, discutido por vários advogados, profissionais da área da saúde. E aí, aos pouquinhos, eu fui me aprofundando, né? Fui tentando entender melhor o que seria a comunicação não violenta. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? Eu busquei no Aurélio a definição do que seria a comunicação e do que seria a violenta.
Então, pelo Aurélio, quando a gente fala em comunicação, ela é uma ação, um efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimentos, mensagens, buscando compartilhar informação, né? Lembrando que a comunicação, ela não é só da fala, mas ela também é do olhar, dos gestos e até mesmo do silêncio, pois o silêncio também fala, né? Quantas vezes a gente ouve, é melhor ficar em silêncio, é melhor não falar nada, que aí as coisas se resolvem melhor. Por que isso? Porque nem todo mundo é aberto para ouvir, né? E a gente está comunicando o tempo inteiro, seja no olhar, seja no silêncio, seja na fala. E quando a gente vai ver a definição de violenta, ela vem do verbo violentar, o mesmo que estuprar, violar, constranger, e ela exerce violência contra coagir, constranger. Então, são termos muito comuns que a gente ouve aí no nosso dia a dia. E aí teve essa junção. Então, só para vocês entenderem, vocês vão ver que na nossa aula tem várias girafinhas, né? Não é só para enfeite. A girafa, ela é o sinônimo da comunicação não violenta. Ela é a figura representativa da comunicação não violenta. Porque a girafa, ela é alta. Então, ela consegue enxergar todo do alto, né? E é o animal que possui o maior coração, porque ele é grande para dar conta de bombear todo o sangue até a cabeça. Então, ela simboliza a empatia, a comunicação conciliadora e a comunicação não julgadora. Ao contrário do lobo mau, né? Ao contrário do lobo, que ele é acusativo, reativo, julgador, autoritário e faz exigências e culpa as situações, né? Então, é importante vocês saberem que a girafa, ela é o símbolo da comunicação não violenta. Então, o que seria a comunicação não violenta, né? Então, só para a gente entender inicialmente, ela foi sistematizada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, né? Foi ele que fez todo esse estudo, e desde o início no livro dele, quando você começa a ler, ele fala muito sobre compaixão, né? E é esse livro aí que está na foto. No final, a gente vai dar várias sugestões de livros para vocês, mas ele é um livro muito legal de ser lido, e não só uma vez, né? Os livros, conforme a gente vai lendo no momento da nossa vida pessoal, profissional, enfim, ele dá significados diferentes. Então, ele é um livro muito bacana de ser lido, é pelo esse psicólogo que fez toda a sistematização da comunicação não violenta, né? Que é uma prática que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais, profissionais e até em nós mesmos. Então, assim, quando a gente fala em comunicação não violenta, não é só no trabalho, né? Hoje a gente percebe que a maioria das pessoas, elas buscam as informações muito por causa do ambiente de trabalho, né? E dentro da comunicação não violenta, a gente tem dois pilares que são extremamente importantes, que é o autoconhecimento e que é a empatia. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, não é algo tão simples assim, né? Porque quando a gente vai se autoconhecer, quando a gente vai trabalhar as nossas ansiedades, os nossos medos, porque isso todo mundo tem, a gente se depara com várias situações surpresas, né? E aí é o momento que a gente começa a se autoconhecer. E por que quando a gente fala em comunicação, o autoconhecimento ele é tão importante, né? Porque em muitos momentos, depois de muito treino, a gente começa a perceber em que momento que a gente vai sair do nosso normal. E aí é nesse momento que a gente tem aquelas situações aí que deixam a gente em maus lençóis, né? Que às vezes depois a gente demora para conseguir resolver. E a empatia, né? Como ele mesmo fala no livro, como vários outros profissionais que falam sobre comunicação não violenta, que fala que a empatia é um ato de amor, que a gente vai falar um pouquinho da definição lá na frente, né? Até tem uma profissional que eu tenho escutado muito, que no YouTube ela tem um aulão, que é a Gorete Pereira, né? Ela é uma profissional que vem falando muito sobre esse assunto, vem quebrando vários paradigmas, e se vocês tiverem oportunidade, puxem no YouTube aulão da Gorete Pereira, sobre comunicação não violenta, né? Que é uma coisa muito legal.
E aí, quando fala em compaixão, ele pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Então, como eu falei, o Marshall, no livro dele, ele fala que a coisa que ele mais quer é que as pessoas exercitem e tenham a compaixão. Então, para a gente falar um pouquinho, né, sobre alguns temas, a gente colocou algumas definições que são importantes a gente saber, até mesmo porque a gente vai abordar muito na live. Todos os livros ou situações que vocês forem ler, artigos sobre comunicação não violenta, vão ter muito essas palavras, né? E até no nosso ambiente de trabalho, a gente fala muito sobre essas palavras, né? Então, eu vou fazendo um jogral aqui com a Josi, e aí a gente vai colocando um pouquinho para vocês do que significa cada palavra, né? A empatia, a gente quando fala sobre empatia, a gente ouve muito falar sobre um colocar no lugar do outro, né? Mas não é tão simples assim. Na verdade, a gente tem que tentar entender com o olhar dele, né? No momento que ele está vivendo, e a gente tem que tentar conseguir ouvir o que ele está querendo dizer para a gente. E isso exige alguns exercícios, né? Pode ser que em algum momento eu estou ouvindo como uma gestora, eu estou ouvindo como uma amiga, como uma parceira de trabalho, né? E muitas vezes eu posso estar ouvindo também com as minhas armaduras bem abertas. E aí é nesse momento que a gente não consegue ouvir ou entender o que o próximo está querendo dizer para a gente. Bom, vou falar um pouquinho sobre a compaixão, né? Compaixão é compadecer, é se colocar também ali no lugar do outro, né? Você ter aquele sentimento de se pertencer naquela situação ou naquela escuta, né? A gente fala também aqui muito sobre a escutativa, que a gente vai falar que é um dos tópicos, mas a compaixão ela também nos permite isso, né? É você se compadecer daquela situação, daquela necessidade do outro. Cada indivíduo tem a sua necessidade. E qual é a compaixão do ser humano nesse sentido, né? Às vezes, muitas das vezes, é o ouvir, né? O ser humano, a pessoa ou o profissional, ele só quer falar e ele precisa ser escutado, né? Então, é se compadecer com aquele momento a qual ele está repartindo aquela situação, e isso é muito importante. E, infelizmente, hoje, muitas das vezes, esse tipo de posicionamento é visto como crítica, né? Ele não é visto como algo acolhedor, né? Então a gente precisa começar a exercer esse ponto de vista da compaixão, da necessidade do outro, porque é disso que a gente está falando aqui hoje. A comunicação ela vem disso, né? Ela muitas das vezes ela não vem florida, né? Ela vem naquela máscara de floreamento que a gente tem, porém atrás dela tem aquela necessidade real, né? Pé no chão de que precisa algo ser mudado, algo precisa ser compadecido diante daquela necessidade daquele indivíduo. Isso é muito importante. Cultura justa, um ambiente sem culpa. Um ambiente onde os indivíduos são capazes de relatar um erro, sem medo de punição, sem medo de uma repreensão, de uma perda de emprego. Isso é muito comum na área de saúde, né? Porque a gente trabalha com eventos adversos, ninguém quer. Mas a gente, em algum momento do dia, da nossa carreira, a gente tem uma falha. E aí a gente precisa reportar. E a cultura justa faz com que você, de uma maneira transparente, consiga levar isso para frente, né? Até com uma responsabilidade. E isso, a cultura justa, no sentido de segurança, que vai ser falado lá embaixo, traz um engajamento para a equipe. E o erro, ele passa de um erro como uma oportunidade de aprendizagem com o erro. Então, isso é chamado cultura justa dentro das instituições, seja saúde ou não, mas ela também é um tema que tem sido muito discutido hoje. Bom, falando aqui um pouco sobre a segurança psicológica, hoje muito se fala sobre a segurança psicológica dentro do ambiente laboral, né? O que é realmente a segurança psicológica? É você conseguir levar as suas determinadas demandas sem ter nenhuma represária daquilo que você está expondo dentro da instituição, principalmente, né? A gente está falando aqui para auditores, para profissionais da área da saúde, para gestores de saúde, né? Qual é o tipo de acolhimento que tem de segurança psicológica na sua instituição?
tem um serviço de ouvidoria, tem um SESMIT, que tem ali um psicólogo, um profissional da área da saúde mental para acolher essa demanda que acontece na instituição ou com alguns dos profissionais? Quais são os alertas e pontos necessários que são colocados ali para dar essa seguridade psicológica para o seu profissional? Porque a diferença hoje que a gente consegue visualizar é, se eu tenho um ambiente seguro, eu tenho profissionais seguros e eu evito muitas das vezes afastamento por questões psicológicas, né? Assédio moral, muitas das vezes problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, tudo casa também com a saúde mental desse trabalhador e com a saúde mental que aquela empresa proporciona para os seus colaboradores. Isso é muito importante. Segurança psicológica, principalmente, vem nesse sentido, de que as demandas precisam ser acolhidas, precisam ser designadas aos lugares corretos para cada uma determinada situação e precisa ter uma devolutiva efetiva para cada uma dessas situações que surgirem dentro da instituição. Escutativa, prestar atenção no que o outro vai dizer, né? É muito comum, às vezes, a gente chegar para conversar com alguém, ou a pessoa está olhando no celular, ou a pessoa bufa, ou a pessoa faz caras e bocas, né? Então, nesse momento, né, falando como gestora, se você está ocupada e é alguma coisa muito séria, você tem que parar e você tem que ter essa escutativa de entender o que o outro quer te dizer, né? A escutativa, ela não é um sistema binário, onde eu estou certa e você está errado, né? Mas não é uma conversa informal, né? Mas sim um momento onde a pessoa te procura e que ela precisa falar, que ela precisa ter um momento de atenção e confiança para ter um direcionamento. Isso é muito importante. Em muitas situações de conflito, é uma escutativa que vai fazer com que você consiga resolver a maioria dos conflitos, né? Muito importante. Falar sobre respeito, né? O respeito é a base de tudo, de qualquer boa convivência, seja em qualquer âmbito, né? Seja ele profissional, na nossa vida social, né? No nosso ambiente que a gente tem com os amigos, familiares, enfim. E o respeito, muitas das vezes, quando a gente coloca ele para ser interpretado, ele vem da necessidade de respeitar o limite do outro, a necessidade do outro, né? A gente precisa respeitar também as suas tendências, as suas necessidades, as suas diferenças. E isso a gente vê muito também dentro dos ambientes de trabalho, né? A necessidade sexual do outro, né? A opção sexual do outro, né? Precisa ser respeitada. Como ele quer ser chamado, né? Como que ele quer que se refiram a essa pessoa. Então, isso também faz parte da comunicação não violenta. Você respeitar a individualidade e necessidade do outro, isso é muito importante. Então, o respeito dele ir e vir, né, o respeito dele poder se manifestar diante de uma negativa ou de uma necessidade dele. Então, respeitar o ambiente, respeitar a sinalização que esse profissional dá para a instituição durante o seu percurso. Então, isso é muito importante também. O respeito é a base de tudo e de uma boa convivência entre os pares também. Por isso que está se falando tanto em diversidade, né, inclusão. É assim, a maioria das empresas hoje tem feito várias ações nesse sentido, né? O pertencer é quando os indivíduos permitem estar juntos para compartilhar e articular soluções para os problemas do lugar onde vivem, onde trabalham, né? É você não excluir, é você ser imparcial com o time, né? A gente falando um pouquinho de trabalho, então, quando você vai abrir, uma discussão, uma oportunidade de melhoria, deixar com que as pessoas participem, com que as pessoas tenham liberdade para falar, né? Então, isso faz com que melhore o engajamento, com que melhore o clima entre as equipes, e as pessoas começam a se sentir pertencentes daquele lugar, participar dos resultados, das oportunidades de melhoria também. Bom, quando a gente fala sobre juízo de valor, a gente está falando também sobre tudo isso que a gente colocou aqui acima, né? E não fazer juízo de valor da necessidade do outro muitas das vezes vai se apresentar, por exemplo, a mesma situação para dois indivíduos diferentes.
E aí eu, como gestora ou coordenadora de um ambiente ali laboral, eu faço juízo de valor de uma pessoa para outra, isso eu não posso fazer, né? E isso também gera uma comunicação não violenta. Por que que eu vou dar prioridade para Ana Cristina e para a Josileide eu não vou dar, sendo que a situação é a mesma, a necessidade é a mesma? Qual é o juízo de valor? Ah, porque eu tenho amizade com a Cris e ela é mais próxima a mim, mas a Josileide não é, então eu vou fazer com que a Ana saia em benefício e a Josileide não. Então, isso é fazer juízo de valor. Juízo de valor também dá necessidade. Vamos pôr um exemplo na troca de folga. Eu sempre priorizo a necessidade da Ana Cristina, porém eu não priorizo a necessidade do Lucas, que quer passar um fim de semana com a família, né? Ele tem que sempre estar de plantão aos fins de semana. Então, qual é o juízo de valor que eu tenho e de ética, que aí entra a questão ética profissional, diante dessa situação, né? Então, eu preciso ter ali uma boa comunicação, ter um entendimento, conversar com os pares, trazer a necessidade de cada um e tentar contemplar de uma maneira mais efetiva, né, a necessidade de cada de cada indivíduo que se apresenta para mim. Então, o juízo de valor ele vem nesse sentido, né? O que é importante para você também é muito importante para o outro, o que é importante para o outro não for para você, você precisa respeitar, que a gente acabou de falar sobre respeito, a necessidade e não colocar em juízo de valor, porque senão entra a pessoalidade, entra essas divisões, as facções dentro das instituições, devido esse tipo de postura e de adequações erradas dentro dessa convivência aí entre os profissionais. Então, a hierarquia, muitas das vezes, ela vem aí sobre esse julgamento de tipo, só vem de cima para baixo, de baixo para cima nunca tem uma resposta, a gente precisa trocar isso, a gente precisa andar juntos para entender a necessidade de a cada dia melhorar. Então, evitar esse tipo de convivência, evitar esse tipo de postura dentro da instituição, ele é muito importante, porque nós não estamos nas posições que estamos, como liderança, como gestores, coordenadores, supervisores, para fazer esse tipo de juízo de valor da necessidade do colaborador dentro da instituição. Isso mesmo. E assim, duas coisas, uma ruim e uma boa. A ruim é que essas palavras, elas não foram escolhidas aleatoriamente, né? São situações que eu e a Josi fomos discutindo, colocações de profissionais que conversam com a gente, de situações que eles viveram. O bom é que a gente sempre pode melhorar, né? Então, se em algum momento a gente não tem uma escutativa, ou a gente em algum momento não teve um comportamento que a gente achava que poderia ter sido melhor, a gente sabendo fazer essa autoavaliação, a gente sempre pode melhorar. Bom, a gente vai falar sobre os passos da comunicação não violenta, né? A gente vai falar sobre observação, sentimento e necessidade, né, desses indivíduos aqui e os pedidos, né, que acontecem. Então, a observação é o primeiro passo para conseguir entender a situação. Nesse momento, deixe de lado os julgamentos e as interpretações pessoais. Então, eu nunca posso levar para a pessoalidade, né, aquilo que é me trazido pelo colaborador. Né? Eu não posso colocar ali, de novo, um juízo de valor, porque eu gosto de um certo colaborador e com o outro não tenho tanta afinidade. Então, eu preciso ter um olhar mesmo de um gestor que é imparcial diante das situações. Então, eu preciso acolher as demandas, todas as demandas que chegam precisam ser acolhidas, sejam elas mínimas, grandes ou não, né? E eu preciso, sim, sempre ter uma devolutiva sobre aquilo, né? Então, eu preciso saber estar a par, entender os dois lados da situação para poder ter uma medida assertiva diante dessa situação, porque senão eu perco esse link com o meu profissional. E aí, esse profissional ele já não me traz mais demandas, né? Eu fico sabendo por flashes de conversas. Não, eu preciso ter a seguridade que esse colaborador também tenha de me procurar, me passar essa demanda e saber que ele vai ter uma devolutiva. Isso é muito importante. Isso precisa ser uma via de mão dupla, né? Precisa ir e precisa voltar. A demanda precisa vir e precisa voltar com uma resposta, né? Então, eu preciso também ter esse time no meu favorecimento de trazer esse tipo de demanda dentro da minha instituição. Isso é muito importante. Bom,
Sobre o sentimento. Mapeie os sentimentos provocados pela situação, tais como raiva ou tristeza. Ao nomear, compreende-se a sua responsabilidade e não o do outro. Muitas das vezes a gente recebe demandas, né? Principalmente quando tem brigas entre os setores, né? Entre hierarquias, né? De convivência ali, e muitas das vezes vem esse sentimento de eram muito amigos, né? E aí, de repente, por conta de uma situação, brigou, e aí o lugar, o ambiente laboral ficou muito pesado, porque não consegue mais conviver com aquela pessoa dentro daquele ambiente laboral, isso é muito ruim. Então, qual é o sentimento que precisa ser trabalhado? Então, aí a gente também fala da questão da saúde mental. A maneira como é comunicado isso, a maneira como é repassado esse tipo de comunicação dentro do ambiente, precisa de acolhimento, porque muitas das vezes o desgaste, a vontade que aquele colaborador tinha de estar trabalhando naquele ambiente, naquela equipe, acaba devido a pequenas ranhuras de convivência dentro da instituição e no dia a dia laboral. Então, tudo isso precisa ser acolhido também, né? Não é algo que, eu vou passar, vou fazer vista grossa e daqui a pouco tá tudo bem. Não, porque muitas das vezes isso vira uma bola de neve e aí muitas das vezes medidas que precisavam ser tomadas ali espontaneamente, de agilidade para melhorar, vira uma bola de neve e aí você acaba perdendo a situação e o pé da coisa, né? Da situação ali, daquele ambiente, muitas das vezes gera constrangimento, e a gente sabe que o nosso resultado final é sempre o paciente. E, infelizmente, a questão de personalidade acaba acarretando ali também no momento assistencial, é o que não pode ocorrer. Então, a gente precisa estar sempre atentos ao que está acontecendo dentro dessas instituições e também nesse meio aí com os nossos colegas de trabalho. A necessidade. Sobre a necessidade, atente-se em quais requerimentos essas emoções despertaram em você. Então, qual é a necessidade, né, que tem ali, né, a gente fala de construção dentro das instituições, né? A gente precisa construir ambientes que sejam acolhedores, que sejam ambientes harmônicos, que tem ali uma resposta ativa do local de trabalho e a questão da assistencial também, né? Porque a gente lida com vidas, né? Em todo o âmbito que a gente fala de questão hospitalar, desde quem recepciona até quem serve o café, a gente está tratando de vidas. Então, a gente precisa entender quais são as emoções que tem aqui naquele ambiente, né? Então, eu preciso ter um ambiente bom dentro da equipe da UTI, que conversa muito bem, harmoniosamente com o pessoal do centro cirúrgico, que conversa com o pessoal do PS, e conversa com o pessoal da PED, porque são profissionais que a qualquer momento vão estar fazendo troca de plantão e da necessidade desse paciente. Então, eu preciso ter esse ambiente também ali fortalecido neste sentido. Então, eu preciso também saber a necessidade desses setores, né, e gerenciar ali conflitos caso haja, e quais são as necessidades individuais de cada setor? Isso é muito importante. Então, quais são as emoções que despertaram, né? O que vem desse despertar de emoções que essas pessoas têm também sobre a instituição? Isso é muito importante a gente frisar sobre isso. E por último, a gente tem o pedido, né? O pedido vem, o que as pessoas podem fazer para ajudar a atender tais carências. O que você precisa do outro, né? Então, o que você precisa para você ter ali o seu pedido aceito, né? Muitas das vezes a gente acabou de linkar ali vários itens falando de respeito, escutativa, e é isso que as pessoas querem, né? É esse pedido que as pessoas querem. Muitas das vezes o profissional ele só quer ser ouvido, e ele quer uma devolutiva dessa escuta. Então, ele precisa falar: olha, não gostei, não estou gostando dessa maneira de trabalho, vamos tentar de outra maneira, né? Vamos tentar fazer uma dinâmica de atendimento dentro da UTI melhor, né? Então, ele precisa falar, verbalizar, ter um profissional de hierarquia maior que ele, um chefe, para entender, escutar essa demanda e trazer uma devolutiva com firmeza e com resultados, né? Então, vamos tentar fazer uma diferença nesse sentido? Então, é para isso que a gente tem que fazer com que esses pedidos sejam acolhidos de uma forma efetiva e esses pedidos sejam atendidos, e não tem nada que, ai meu Deus, acho que
esse profissional não sabe se posicionar. Não, é ele que está ali na ponta, né? Então, é ele que está ali gerenciando todo o ambiente laboral dentro da instituição. Então, ele sabe muito bem sinalizar o que precisa ser sinalizado para que ocorra a melhoria ali dentro daquele ambiente. E cabe nós, gestores de saúde, ouvir e também atender essa demanda aí para melhorar essa qualidade também assistencial. Tem algum comentário, Lucas? Não, por enquanto Eu não consigo ver ver, o né? Eu tô chat. até olhando aqui, você sabe que esse último, tô acompanhando todos aqui, é claro, eu sei que eu estava esperando se alguém fosse perguntar, mas ah, esse profissional, porque eu sei que muitas vezes vai acontecer também do gestor sofrer esse tipo, né? A gente está passando por cada, mas esse por último, por exemplo, assim, o que as pessoas podem fazer para ajudar, né? Ele também, e às vezes ele não chega, ele não consegue chegar, não, ele não tem alguém, ou assim, provavelmente é lógico que ele tem alguém acima dele, mas ele não tem esse acesso, né? Ou mesmo um outro profissional. E o que, sim, eu queria entender assim, o que é possível fazer, né? Eu não sei como é que é a realidade hoje dentro de uma instituição hospitalar, ah, mas assim, existe, talvez você vai falar isso mais para frente, mas existe dentro de uma instituição um trabalho realmente assim para isso, uma abertura para que o profissional que lidar com todo esse, com tudo isso, ele tem essa abertura com um superior a ele ou com alguém que está à frente dele. Eu vou falar e depois eu vou pedir para a Ana complementar. Muitas das vezes, quem está em cargos de chefia, ele é um lobo solitário, né? Porque ele só recebe as demandas e ele tem que responder essa demanda com efetividade, e aí é a demanda do colaborador, é a demanda do gestor que está acima dele, é a demanda que vem de fora, e é ele que tem que dar conta de tudo, e muitas das vezes ele não tem esse suporte psicológico que a gente falou anteriormente, para poder também ali, né, se aliviar, né, porque é muita pressão em cima desse colaborador, que também é um colaborador, porém ele tem um cargo ali de que é quem está ali à frente para resolver todos os tipos de demanda, escutar todos os tipos de demanda. A gente fala muito sobre rodas de conversa dentro das instituições, né? É importante inserir esse tipo de rodas de conversa psicológicas, principalmente, com profissionais da saúde mental, enfermeiros, né, psicólogos, o pessoal do SESMIT, o pessoal também ali que faz as capacitações. Por quê? Precisa se falar mais, escutar mais essas demandas para serem acolhidas, né? A gente ter dentro dessas instituições uma ouvidoria ou ter um plano de ação de acolhimento, pelo menos a cada 15 dias, com um grupo preparado para receber esse tipo de demanda, porque esse profissional também precisa ser acolhido, né? Esse gestor também precisa, né, ter esse acolhimento. E é o que, infelizmente, muitas das vezes não tem. E aí, devido a essa carga emocional, porque a gente não tem como dividir, né? Você ser uma pessoa lá fora, outra aqui dentro, não, você leva tudo com você. Onde você vai, é você que está indo, então você está levando suas emoções, né? Então, o que ele precisa? Ele precisa também repartir isso. Então, precisa ter, inserir, buscar uma ajuda, caso não tenha dentro da instituição, para poder aliviar esse tipo de tensão, porque muitas das vezes certas posturas de alguns profissionais que estão em liderança tomada energicamente de forma errada causa muitas das vezes problemas dentro da instituição e com os colaboradores na questão da saúde mental, porque esse profissional já está adoecido e ele acaba adoecendo outras pessoas também. Ana. Só para cortar antes da Ana falar com a gente, eu acho que é bem bacana. Eu me lembrei aqui da época do meu TCC, e foi sobre doenças psicossomáticas, e era sobre um profissional de saúde, né? Eu acho que eu já falei no anterior, acho que ou eu falei no particular com a Josi. Eu também tenho a formação na área de enfermagem, né? E era sobre doenças psicossomáticas, e era o enfermeiro, ou a enfermagem em si. E eu vejo isso que assim, provavelmente isso deve acontecer muito, né? Assim, a saúde mental do profissional, né? Isso deve encarretar, assim, deve trazer não só prejuízos operacionais ali para o gestor, né? Assim, é lógico que a gente está falando aqui tanto da gestão quanto do profissional. Então, assim, isso encabeça muitas coisas. Ana, pode falar, eu só queria dar esse adendo aí.
Não, mas um adendo muito importante, né? O que ela colocou é muito, é essencial, né? Rodas de conversa. Uma coisa que é muito comum também é perfil de liderança, né? A liderança, eu acredito que a liderança ela tem que andar, ela tem que estar perto da equipe dela, até para ela poder enxergar os movimentos, o ambiente. E às vezes, quando ela tem esse perfil de você andar, de você estar próximo da sua equipe, você acaba prevenindo situações que possam levar o colaborador naquela sensação de medo, naquela sensação de mal-estar, né? Então, eu acredito que é muito importante. Muitas vezes a gente, quanto liderança, a gente não tem autonomia na tomada de decisão, né? E aí você precisa entender qual é a cultura da instituição em que você trabalha, quais as ferramentas que você tem de notificação, né? Ou de caminhos até para pedir uma ajuda, um direcionamento na tomada de decisão que você acha que é importante. Mas o que acontece em alguns momentos é que muitas lideranças também fazem vista grossa, né? Enxergam o problema e acabam tentando não levar adiante. Mas mesmo que você não tenha autonomia, eu acredito muito que quando o colaborador enxerga que a gestão imediata dele está indo em busca está tentando ajudar de alguma maneira, ele se sente mais acolhido, né? E aí você acaba criando aquele vínculo de transparência no falar. Olha, estou aguardando o posicionamento, tô... Liberou? E isso eu acho que ameniza um pouco essa sensação para a gente quanto gestor, É isso mesmo. né? Não sei se alguém queria colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, eu acho que alguém entrou e acabou o áudio saindo. O, o Josi, eu acabei. A Silvia quer falar alguma coisa, Silvia? Acho que a Silvia acabou abrindo o microfone, a gente não está conseguindo te escutar. O Josi, eu acabei fechando o seu microfone sem querer, se você quiser abrir novamente aí, tá? Eu fui apertar aqui. Aqui uma mensagem do Foi Jackson. sem querer que eu abri o microfone, perdão. Tudo bem, Nada, é Silvia, fique em tranquilo. paz. Ele fala assim, ó, eu penso que tem que ser um processo vivo de treinamento, acompanhamento para educar e evitar o acontecimento. Esse processo precisa ter alinhamento entre a gestão estratégica, e tática operacional. Isso é muito importante. Só que quando a gente sinaliza esse tipo de treinamento, a gente precisa inserir todos os ambientes, né? A gente precisa trabalhar todas as formas ali também de situações dentro da instituição, né? Então, eu preciso desde lá da minha diretoria, até a coordenação, o pessoal da supervisão, meus colaboradores, o pessoal da limpeza, todo mundo. Por quê? Porque é uma cadeia, né? Então a gente precisa ter esse processo para que todos sejam acolhidos, porque estão todos no mesmo ambiente. Então isso é muito importante também sinalizar, tá? E que todos falem a mesma língua, né? Saibam os mesmos caminhos. Exatamente. Perfeito. Podemos prosseguir? Pode. Perfeito. Deixa eu ver, não está indo? Não está indo. Você consegue Travou mudar, alguma Lucas? coisa aí? Não. Não, eu não consigo. Aqui agora eu não consigo Não está em... passar. Espera ver. Ué. Deixa eu ver se eu consigo mexer só um pouquinho, Tá tá? bom, pode ir mexendo. O pessoal que quiser, eu sei que está claro mesmo, eu vejo o pessoal está comentando aqui, já tem essa proposta do Jackson, né, esse questionamento. O pessoal que quiser participar, tem gente entrando, o pessoal que for entrando quiser deixar, enquanto a Ana se organiza para os slides aí, pessoal que estiver entrando agora, eu sei que entrou mais gente, e eu não, acabei não falando, né? Deixa o local onde a entidade, né? Onde pertence, a organização onde pertence, a cidade, o nome aí. Eu acho que é bem importante para a gente saber quem participa. E também fiquem à vontade para abrir o microfone para falar, tá? Ou perguntar, questionar aqui no chat. E mesmo que seja tão esclarecedor, porque assim, eu estou acompanhando, viu, Ana? E
E, e sim, tá, assim, acho que de repente até eu comentei com a Josi no webinar passado, nos últimos webinários, que a gente é mais esclarecedor para quem está acompanhando. A gente tem curiosidade, às vezes o profissional que já convive com isso e não tem essa, né, Ana? Não tem não tem essa capacitação, ou eu não sei se existe, uma das perguntas é essa. Hoje, dentro de uma instituição, o profissional, porque se hoje a formação mais nova, ele sai da faculdade, independentemente do cargo, ou mesmo que não seja, mas eu falo um profissional gestor também. Hoje tem mais a humanização que nós temos é a humanização com o paciente, né? Normalmente, assim, é assim. Então, assim, e dentro, o gestor existe um caminho, existe um meio, assim, hoje nós estamos falando, abrindo isso, né? Mas eu não vejo muito falar sobre alguém se preocupar sobre o profissional que está ali exercendo. Eu acho que hoje o termo a saúde do colaborador está se falando muito mais do que se falava antes, né? Então, o colaborador está sendo inserido, experiência do paciente, experiência do colaborador. Eu enxergo e ouço muito mais, mas acredito também que ainda tem muito passo, sabe, para a gente prosseguir. A gente, que nem o pessoal fala, tem que se posicionar, tem que falar. Também não vamos viver no mundo da Alice, né? Todo mundo Uhum. trabalha porque precisa. E muitas vezes as pessoas não se posicionam, não falam por medo. Então, isso também acontece, isso também é natural e acontece. Mas já está se falando, né? Já está se falando em saúde do colaborador, já está se falando em cultura justa, em escutativa. E então, as palavras já estão começando a aparecer aí. Então, eu acredito, sim, que a gente está caminhando, né? É, são trabalhos, né? Trabalho Acho, de formiguinha aí que a gente tá caminhando aí. eu acho que a pandemia ajuda, assim, né, Lu, foi muito trágico, mas assim, a pandemia acho que levantou isso, né, assim, para o colaborador. Né? A gente viu muito isso na mídia, né? Pro profissional que está trabalhando, né, na saúde. Né? Eu não sei se o pessoal concorda, mas o que eu percebo também com a pandemia, né? A gente tem que fazer essa reflexão. E é que também as pessoas ficaram um pouco intolerantes e tudo muito rápido, né? Então, você queria comida, você pedia, ela chegava. Você precisava de uma informação, você ligava, você tinha. Era internet, era online. Então, tudo ficou muito rápido, né? E existem processos que eles precisam de tempo, né? De amadurecimento, precisam ser avaliados, estudados. A área de saúde é muito comum assim, né? Então, às vezes eu sinto que as pessoas ficaram um pouco intolerantes e às vezes é isso que acaba incomodando ou até mesmo chamando a atenção das pessoas quando estão esperando por alguma coisa, por exemplo. Ou até você ter que ir em busca de alguma informação para poder entregar. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou numa reunião aqui com você, já estou entrando em outra reunião. E nem sempre você consegue pôr em prática o que você está se propondo aí em fazer, né? Mas vejo bastante assunto bacana, muita gente bem intencionada aí para trazer esses temas para frente, né? Mais aberto, Isso mesmo. né? Se quiserem A dar gente, continuidade, pode, fiquem à a gente vontade. colocou algumas dicas aqui, né? E aí, antes de eu falar, eu até estava conversando com a Josi outro dia que uma das coisas que a gente tem que aprender a não ser, às vezes, muito impulsivo, né? Eu vou colocar uma experiência que eu já tive, que provavelmente vocês já tiveram, por exemplo, receber um e-mail. Uma vez uma amiga falou, Ana, você não precisa responder o e-mail tão rápido. Porque às vezes a gente lê um e-mail, dependendo da maneira, uma situação que você vivenciou, você lê aquele e-mail e você fala, nossa, que maneira agressiva, pois eu vou responder do mesmo jeito, não é assim? E se você dá um tempo para você e deixa para ler esse e-mail no outro dia, ou até uma mensagem de WhatsApp, você vai ver que você não foi tão intenso naquela leitura e viu que talvez não foi daquela maneira que você tinha interpretado inicialmente. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, né? Para a gente, em alguns momentos, perceber que aquele momento você também estava no teu fogo, e aí você interpretou de uma maneira ruim. Quando você vai ler com mais calma, no momento mais tranquilo, você fala, não, não era esse tipo de entonação que eu estava percebendo. Então, algumas dicas que a gente dá, né? Quando você vai fazer um trabalho em equipe,
e a Josi colocou muito naqueles passos, sobre a transparência, né? Sobre de falar o que realmente a pessoa vai saber interpretar. Então, quando vocês vão fazer algum projeto, vão apresentar alguma reunião, deixar claro, né, os papéis de cada membro daquela equipe que estão participando da reunião, né? Então, antes de começar um projeto, certifique-se de que todos realmente saibam qual é o seu papel. E na saída, deixar claro o que cada um vai entregar. Coloque prazos com datas para as pessoas conseguirem se organizar. Então, tudo que é transparente, a comunicação ela fica mais fácil, ela fica mais clara. Então, isso acaba facilitando também quando você consegue buscar ou cobrar até algum retorno de uma pessoa que participou com você. Criar um dicionário da empresa, né? Engraçado isso, mas um glossário, por exemplo. Às vezes, que nem a gente fez inicialmente da aula, a gente foi colocando algumas palavras que a gente ia falar no decorrer da aula, para que as pessoas soubessem o significado. Para não ser que nem eu, né? Quando eu vi comunicação não violenta, achar que era um termo descolado, quando na verdade não era. Já era uma metodologia que estava sendo usada e que hoje tem vários cursos voltados para isso, né? Atribuir um cargo de liderança, então ter uma pessoa designada para cobrar as pessoas ou para buscar uma melhoria naquele fluxo, naquele processo, para que as pessoas saibam que ele foi escolhido e não ele se escolheu para poder cobrar das pessoas, né? É muito comum também, às vezes você tem alguém na sua equipe que se destaca mais e você acaba dando mais atribuições para ela. E aí as pessoas, os outros membros da equipe podem achar que ela está querendo se posicionar sem mesmo ter a função. Então, é importante as pessoas também saberem por que ela foi escolhida, por que você está delegando, pedindo ajuda para ela naquele momento, né? Anotar, né? Cada um tem uma maneira de se organizar. Eu, por exemplo, tenho uma agendinha que eu anoto tudo que eu tenho que fazer no outro dia, até mesmo para não me perder, né? Acho que caiu, né, a aula. Não, deixa eu ver, peraí. Tá aparecendo para vocês? Tá, sim, não caiu não, agora Tá sim. sim. Não? Eu Perfeito. tô Pode ouvindo. seguir. É? Então, perfeito. Então, anotar, né? Encontrar a maneira que você tem de se organizar. Cada um tem sua maneira, e não tem certo e errado. É com post-it, é com agenda, é com papel. O importante é que você tenha suas entregas, né? E se organize para você poder fazer as suas entregas de maneira correta e no tempo certo, né? Aqui até eles colocam que é impossível se lembrar de todas as informações importantes de uma reunião ou de um brainstorming. Portanto, não tenha medo de escrever as coisas. Eu não tenho nenhum. E pergunto às vezes, faltou alguma coisa? Acho que o objetivo é que dê certo, né? Confirme e reforce as decisões entre uma fala e outra. Pergunta se as pessoas estão confortáveis. Pede para que elas refalem para você a proposta do trabalho que foi exposto naquele momento, né? Evite essas situações repetindo as partes importantes e confirmando o seu entendimento. Porque, às vezes, a comunicação é clara para mim, que eu sei o que eu quero, eu sei o que eu disse naquele momento. Mas, às vezes, a pessoa que está ouvindo a sua comunicação não foi tão clara assim, né? Então, ela não vai saber interpretar e, portanto, ela também não vai te entregar o que você realmente precisa. Defina regras para os canais de comunicação. Separe cada canal para cada tipo de mensagem. Assim, sua equipe conseguirá utilizá-los da melhor maneira, né? É muito comum, às vezes, a gente montar um grupo de WhatsApp para discutir coisas de trabalho, e aí a pessoa começa, bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, piadinha. Isso não é o local, né? Então, é importante você deixar claro para a sua equipe o que aquele momento está servindo, o que aquele canal de comunicação interpreta para aquele grupo, né? Para que todo mundo fique na mesma frequência e consiga atingir o mesmo objetivo. Alguém queria colocar alguma coisa, colocar alguma experiência que já viveu antes que deu certo ou que não deu certo? Sabe que o Paulo, Ana, o Paulo Mariano, que é lá do Mato Grosso, né? Ele tá falando aqui, na verdade, ele tá falando algo positivo aqui, que ele, na instituição que ele trabalha, né? Que ele fica extremamente satisfeito enquanto líder de equipe com a preocupação dos gestores e com os colaboradores, a preocupação no andamento dos processos e a forma que eles estão sendo aplicadas, que é algo inovador e revolucionário dentro da organização, e sim que ele faz parte. E acho que é legal, viu, Paulo?
você compartilhar. E eu sei que em Mato Grosso, né, nós estamos aqui no estado de São Paulo, eu sei que tem gente de várias regiões aí do país, mas eu ouço falar muito de Mato Grosso, né? O Jackson que está aí comigo, o Jackson que está participando com a gente também, ele viaja bastante, Ana e Josi, assim, ele está dentro das instituições, né? E eu sei que tem muitas instituições que têm, sim, né? Eu não tenho essa experiência, mas ele tem. E Mato Grosso, Paulo, Mato Grosso eu ouço falar muito bem das instituições desse estado. Bom, perfeito. É muito legal, né? Uma vez eu dei uma aula na pós e o pessoal falou: vocês moram em São Paulo, às vezes trabalham em instituições grandes, as coisas são mais fáceis. Nem sempre são mais fáceis, né? Mas tem algumas ações que a gente pode fazer que não exige, por exemplo, tanto investimento. Por exemplo, as instituições que têm as metas internacionais, né? De uma certificação, por exemplo. A primeira meta é o paciente certo. Então, como que é que você vê se o paciente certo? Você vê o nome do paciente e confere com a data de nascimento. São ações simples. E ações que, se você buscar na internet, metas internacionais, tem todas elas descritas, né? Então, quando a gente tem um pouco de boa vontade, ou até a iniciativa, né, de fazer alguma coisa, a gente consegue fazer e acontecer, né? Confirmar nome ouvir, fazer um processo bem elaborado, né? Tem muitas instituições que ainda não têm um prontuário eletrônico, ou que têm recentemente, né? Mas que sempre funcionou com registros, com informações que seriam importantes, né? E essa troca aí é muito legal, né? Independente do estado, da instituição em que trabalha, pública ou não, né? Então, eu acho que essas trocas são muito importantes. E hoje a gente tem acesso à internet, né, gente? Que a gente consegue um monte de coisa. Como as figurinhas mesmo que a gente coloca nas aulas, né? Tá bugando aqui. Eu não estou conseguindo rodar isso aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Espera aí. Eu tenho que ir sair, aí ele vai. Engraçado, né? Se você quiser Quer ver, sair, ó? deixa eu... Eu já vou fazer de novo. Tá Espera aí. bom, pode fazer, fica à vontade. Ele trava. Eu não sei. Aí, ó, vamos ver. Ah, isso. Aqui são alguns livros que a gente colocou, né, para situar. Então, a Comunicação Não Violenta do Marshall, que é muito legal, é um livro, uma leitura fácil, assim, interpretativa, a gente consegue colocar as nossas experiências para dentro do livro, isso é muito legal. A Organização Sem Medo também, que fala muito sobre segurança psicológica, que é o que a Josi falou, é um tema tão usado, né? Mas que ainda tem muito para caminhar. Todos esses temas eu acho que é uma abertura para a gente, mas que ainda as instituições têm muito para caminhar, né? As 7 leis espirituais do sustento, eu brinco que é livro de cabeceira, porque são essas 7 leis espirituais, você só consegue andar nas próximas leis conforme você vai conseguindo alcançar as leis que você leu. Então, só a primeira lei é o não julgamento. Então, você tem que ficar um dia sem julgar nada, sem julgar pessoas. Então, é difícil ir para a segunda lei, né? Porque se tem uma coisa que a gente sempre está fazendo é fazer julgamentos e às vezes, quando você consegue avaliar por um outro ângulo, você vê que às vezes seu julgamento estava errado, né? Como às vezes você não conhecia uma pessoa porque você não vai com a cara dela. E aí, quando você se abre, tem oportunidade, você vê quanta oportunidade bacana você teve de ter contato com aquela pessoa, né? A inteligência emocional, leia pelo menos até a página 39, que dá um belo direcionamento para a gente, e a gente vai conseguindo interpretar de várias maneiras as nossas ações, os nossos reflexos, as nossas respostas, né? Ajuda muito, é bacana, mas são livros que você tem que ler mais de uma vez, em momentos diferentes, que a sua interpretação também é diferente, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler algum deles, mas são livros bem conhecidos e já estão em várias edições, né? E que eu acho que a dica é bem legal. E aqui a gente deixou uma fala, né, do Abílio Diniz, é uma pessoa que eu admiro muito. Tá aparecendo para vocês? Para mim, não. Agora Não, não, para mim também caiu. compartilha novamente. Vamos lá, Vou vamos ver. compartilhar de novo. Deixa eu maximizar aqui, e aí eu A gente rodo. está vendo a tela do e-mail. Não sei se é.
Apareceu não? Não. Não. Se Ele você está quiser, ó, caindo, né? se você quiser, eu acho que pode ser. Eu vou compartilhar a minha aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar com todo mundo. E Se aí, aparecer, vocês me falam, tá? Vê se isso, apareceu. apareceu isso. Agora sim. Eu acho que Apareceu? tá bom Ah, assim. Dá pra gente ver. Isso e aí. para mim sumiu. Tá aparecendo para vocês? Sim. Agora tá aparecendo, Ô, Josi, mas então lê para mim, por favor, a fala do Abílio Diniz. Para mim sumiu. conseguiu aí? Então, deixa eu ler para você. Ter humildade é reconhecer que você não é superior às outras pessoas. É reconhecer que todas as pessoas são importantes e merecem ser consideradas e ouvidas. Abílio Diniz, né? A gente fecha aí a nossa participação de hoje falando sobre comunicação não violenta com essa frase super importante, né? Com esse pensamento do Abílio Diniz nesse sentido, porque a gente precisa ter realmente humildade, né, para reconhecer a necessidade do outro, a importância do outro, o que que o outro precisa, né, de uma forma mais acolhedora. A gente fala muito sobre humanização, mas no exercer em prática a gente tem feito muito pouco, né? Então, a gente precisa humanizar os nossos ambientes, as nossas convivências, né? Porque a gente lida com o ser humano, né? Então, a gente lida com a necessidade, a fragilidade do outro o tempo todo. Então, você não tem a humildade de poder ter ali uma escuta ativa, de ter um acolhimento, de querer ouvir, entender a necessidade do outro e se colocar nesse lugar com empatia, a gente não vai conseguir avançar muito, né? Então, é nesse sentido. E a comunicação não violenta, ela vem falando sobre isso, né? Desde quando a gente iniciou aqui a nossa webinar, a gente vem falando sobre os tópicos que levam a gente a ter um olhar mais profundo sobre a nossa postura diante do outro. Então, a gente está sempre falando, e aquilo que a gente fala é reflexo de que a gente é. Então, se eu trato com ignorância, se eu trato mal, se eu sou grosseiro, se eu sou ríspido, se eu ignoro as demandas dos outros, se eu não tenho uma postura ética dentro do meu é, movimento laboral, eu estou falando de mim, eu estou mostrando quem eu sou, então eu sou o reflexo e o outro é o espelho, né? Então é desse jeito que a gente precisa começar a olhar e a conviver melhor nesse sentido de postura e assim, ser líder, né? Todo mundo quer ser, né? Mas você ser uma liderança de respeito, uma liderança a qual você vai fazer ali discípulos para seguir, isso que é difícil. Então a gente precisa prestar atenção em a gente é uma liderança ou a gente tem um cargo de liderança. Então é nesse Exato. sentido também de olhar quem somos nós. Né? Você só tem um cargo ou você é o cargo? Então, é nesse sentido que a gente precisa começar a ambientar, né? Fazer essa ambientação do que a gente é, o que a gente dá. Porque o posicionamento que a gente tem hoje, né, é porque a gente tem que devolver para essas pessoas que estão ao nosso redor aquilo que a gente ganhou de benefícios. E se a gente não faz isso, a gente não está exercendo o nosso papel de liderança. A gente só tem um cargo. E importante, assim, quando você opta por seguir esse caminho, né? Aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe mais. Então, quando você tem uma mente mais aberta, você tem que entender que muitas pessoas que você lidera vão ter ideias muito mais legais que a sua, e que você muitas vezes vai ter que mudar de opinião até para fazer o grupo participar, para aceitar. E isso não tem problema nenhum, né? Quando as pessoas estão na prática do dia a dia, eles têm ideias muito legais. E aí isso é um trabalho em conjunto. E quando isso aparece para eles, eles ficam mais engajados, têm mais vontade de participar e todo mundo ganha, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o que ela falou, as oportunidades, multiplicar, né? E pensar que ninguém é mais que ninguém, todo mundo ganha quando o time está unido, quando o time está bem, né? E hoje eu não estou bem, ela está bem, e amanhã inverte. E eu acho que isso é uma busca. E quando você tem pessoas do seu lado, que trabalham do seu lado, que você consegue implantar, elas te ajudam, né? Elas te ajudam em algum momento a conversar de uma maneira diferente, uns têm mais empatia com uns, outros com outros, e aí a equipe fica mais engajada e os resultados acabam ficando melhores. É isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal tá lembrando, pessoal, que eu vou deixar. Eu tô vendo bastante gente aqui, depois eu vou. Aqui é a Tatiane, a Tati lá da POSP, tá aqui com a gente participando também.
Ah, tô Tá vendo falando aqui que A Niceia Nicéia, ela é enfermeira. Que bacana. tem bastante gente participando, a Nicéia, o Cleiton. Cleiton também, e a Luísa Arruda, parabéns, muito, muito bom. Mas você sabe, Ana, que eu vou deixar. Eu tô até com. Deixa eu só publicar aqui. Eu vou deixar as nossas vezes. Acho que é importante isso. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir, né, ainda. Eu tenho uma dúvida que as girafinhas na apresentação. Ai, não apareceram tantos as girafinhas, mas não faz mal. Lembre-se da girafinha, hein? A girafa é o mais importante agora. Lembre-se que ela é E empática, conciliadora, não julgativa. é verdade, é verdade. E eu vou deixar, você sabe que eu vou deixar, se alguém quiser, tá? Fiquem à vontade. Eu sei que às vezes o horário vai se estender, mas se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade aí, tanto no chat quanto abrir o microfone para falar, A Isso, gente precisava né? tirar uma foto, né, Josi? Josi, você que é É, boa disso, é pedir para o pessoal verdade. aparecer, A gente podia tirar todo mundo abrir foto. a câmera para fazer uma foto e depois a gente publicizava, né? a gente, você sabe que aqui nos bastidores, a Ana e a, a Ana e a Josi, elas falaram para mim assim, Lucas, na hora que for tirar a foto, a gente vai contar um, dois, três, né? Para todo mundo sair bonitinho. Então, quem puder, né? Tiver É. disponível e puder abrir a câmera aí para a gente fazer essa foto, eu vou divulgar. Eu vou deixar no chat, se vocês quiserem, acho que na apresentação de vocês, vocês deixaram o e-mail de vocês aí. Eu vou disponibilizar Ai, que essa. legal a galera aparecendo aí. Aí, Ai, que olha só que bacana. bacana. Dá tempo de passar Bota a batom, gente hein, Dá gente? bonitinha. tempo de Ah, passar um dá. batom mesmo. Vamos ficar aí, tudo bom. Eu vou contar antes, porque senão às vezes sai um com o olho fechado. A Josi falou assim, "Ó, vamos contar para Espera, não Lucas. sair Calma, deixa a tudo gente olhar para a bonitinho." câmera primeiro e aí você faz o print. Ó, lembrando, enquanto vocês se arrumam, só vou falar aqui. Eu vou deixei no chat lá. Aonde a Tá. gente vai divulgar assim que acabar nosso webinar, eu vou subir lá para o YouTube. Eu não fica ao vivo lá, porque às vezes a gente precisa editar alguma coisa para subir. Mas é bem rapidinho. Vou deixar disponível lá. Mandei já aí no chat, se vocês quiserem. Eu vou mandar para todos que se inscreveram essa apresentação que a Ana e a Josi já permitiram, né? Vão mandar. A gente vai enviar para todos aí. A gente tem um próximo webinar também antes da foto, enquanto todo mundo se abrindo e está se arrumando, porque eu sei que a câmera estava fechada porque o pessoal estava se arrumando. E eu vou deixar também o link aí do próximo webinar que a gente vai realizar. Estou deixando o site da Azevedo Capacita. É sempre esses webinários que nós estamos fazendo assim uma vez por semana, quase todas as quartas-feiras ou quase os horários nós vamos mandando, mas o pessoal acompanha aí. Tá? Só deixando divulgado. Então, e compartilha com o pessoal também, que quiser compartilhar hoje, né? O que nós vivenciamos hoje aí. Tudo ok aí? Vamos fazer uma foto? Vamos contar Vamos. 1, 2, 3 e X aí? Vai, 1, 2, 3. Show! Foi todo mundo bem, todo mundo. Ô, Lucas, eu só preciso te perguntar uma coisa. Vai ter jogo do Palmeiras hoje, é? Vai Porra, ter? tem um palmeirense, olha o Cleito ali, ó. Tem um palmeirense hoje aqui. Palmeirense não precisa nem. Eles estão. O palmeirense hoje tá fácil, né? Tá fácil ser palmeirense, né? Eita, nós. Abre a câmera, abre o microfone aí, Cleiton. Tá saindo o som. Agora tá assim aí. Mas é bom ter E, gente primeiro, participando. parabenizar as meninas aí com a aula, né? A Ana, a Josi. Acho que a Ana é exemplo aí, é minha gestora, né? Então, grande satisfação de estar fazendo parte aí. E aprendizado, né? Aprendizados nunca, a gente sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Então, eu acho que é só os parabéns. Parabéns para a Ana, para a Josi, para vocês todos aí no contexto. É muito bom saber que vocês têm esses webinar frequentes aí, toda quarta, então a gente você passa o link do YouTube aí, do canal, para a gente poder estar seguindo e poder estar acompanhando e participando mais. É E é isso um aí. tema importante. Muito obrigado, Tema muito Cleiton. importante, né?
Bom, eu quero agradecer, né, a todos que participaram, lembrando então que vai ficar gravado aí. Eu sei que está estendendo o horário, tem bastante gente, eu sei que essas são regiões do país diferentes. E deixar para vocês, Ana, agradecer a Ana Cristina Salerno, que participou aqui com a gente. Foi, né, o convite veio da Josi para fazer essa dobradinha, e que foi top, muito bom. A Josileide Bezerra já tinha participado, e agora a Ana está convidada a estar sempre junto com a gente Obrigada. também, estendendo o convite à Josileide. Então, Ana está junto com a gente. E agradecer mais uma vez, em nome da Azevedo, né? Azevedo que está comemorando esses 30 anos e está proporcionando isso. Eu acho que é algo que leva informação a gestores ou colaboradores. Eu acho que é muito importante isso. E sempre temas bem bacanas. Ana, fica à vontade. Agradeço. Vou começar com a Ana, que eu comecei com a Josi. Ana, obrigado mais uma vez. Se quiser fazer suas considerações. Acho que é uma experiência para todos nós, gostei bastante. Fiquem à vontade de colocar as ideias, né? E muita gratidão aí pela oportunidade de estar com vocês, com a Josi mais uma vez. A Josi já é minha parceira aí de algumas outras coisas. Ela me apronta umas, eu vivo me colocando nessas falas aí, mas eu adoro. Muito obrigada. Josi, Bom, eu quero agradecer, primeiramente, né, a todos vocês que puderam estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo por dispor do tempo de vocês para nos prestigiar, prestigiar a Azevedo, né? Muito obrigada. Quero deixar aqui também um abraço e meu muito obrigada ao Luiz, isso. né, por ele ceder esse espaço para a gente. Muito obrigada, obrigada por confiar no nosso trabalho, por trazer aí convidados também, né? Que foi a primeira vez que a gente está fazendo nesse horário, trazendo convidados, então a gente está debutando todo mundo junto, isso é muito bom, né? Poder participar dessa construção também faz toda a diferença para a gente, é um crescimento de ambas as partes, né? Agradeço demais. A confiança no meu trabalho também, né? Ao Lucas, a Tati, que está sempre aí também nos ajudando, trazendo aí novidades para a gente. Muito obrigada por vocês estarem também disponibilizando esse tipo de aprendizado, né? Para os colaboradores, para as pessoas que participam da Azevedo Auditoria, isso é muito importante. Deixei minha rede social ali, né? @josbezerra, lá no Instagram, quem quiser me seguir, quiser conversar, bater um papo, convidar para levar para sua instituição para a gente palestrar, pode convidar que a gente vai com certeza, eu levo a Ana comigo, né? A gente pede lá para o chefe um dia para ela poder ir palestrar fora também, sem problema nenhum. E agradeço demais aí a participação de vocês. Estou super à disposição nas redes sociais, qualquer dúvida sobre questão de saúde mental, assédio moral, comunicação não violenta, estou aí para poder tirar dúvidas de vocês e, desde já, agradecer grandiosamente essa participação, que é muito importante. Show, bacana. Foi muito bom, foi muito bom. Estreamos o horário, como a Josi bem falou, né? Horário da noite, horário das 7 horas. E foi muito bom. E agradeço a todos que participaram. Vamos deixar gravado aí, daqui uma horinha, uma hora e meia, provavelmente já está lá no YouTube. Deixei o link do YouTube. Segue a gente lá, viu? Josi, a Ana também. A Com Josi já deixou aqui. certeza. Vamos compartilhar conhecimento. Eu acho que é essencial, esse é o nosso objetivo. Valeu? Agradecer o Luiz já, eu ia Até falar da Azevedo, breve. a Josi já se a Josi falou assim, vamos agradecer o Luiz. Luiz Eduardo mandou mensagem para mim, perguntou como é que estava. Ele não conseguiu, ele está sem internet, ele tá a caminho aí, ele está entre um translado e outro, então ele não conseguiu participar dessa vez, mas ele sempre está com a gente, Luiz Eduardo Azevedo. E obrigado mais uma vez a todos vocês. Até mais, pessoal. Compartilhe e Obrigada. acompanhe a Breve, gente lá. gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.